Ok, gravação iniciada, então vamos dar início às apresentações do GT12, Internacionalização e Desenvolvimento Sustentável Regional. Vou convidar, então, primeiramente, o Gilberto Laschi para fazer sua apresentação. Gilberto, você tem em torno de 10 até no máximo 15 minutos e te desejo uma boa apresentação. Pode ficar à vontade. Obrigado, Vinícius. Obrigado aos que estão nos assistindo nesse momento. O trabalho, a pesquisa que nós realizamos, o título dela é a Influência da Bolsa de Chicago e a taxa cambial do dólar na formação do preço da soja na cooperativa agroindustrial Coagro do município de Capanema, no Paraná. Os autores é o Gilberto Laschi e o professor Anderson Ribeiro de Almeida. Então, inicialmente, por que da escolha desse tema, né? Porque a gente está numa região no sudoeste do Paraná e até aqui no oeste que tem dentro da agricultura, da área rural, os agricultores são foco principalmente, né? E a gente sempre teve uma curiosidade em entender como se dá a formação do preço da soja, né? Sabedor da formação do preço através da Bolsa de Chicago. Então, a ideia dessa pesquisa foi identificar essa relação entre a variação do preço da Bolsa de Chicago, a cotação do dólar, né, dentro aqui do Brasil, e se esses dois fatores interferem na fixação do preço por parte, no nosso caso aqui, no alvo de estudo, foi a cooperativa agroindustrial Coagro, né? Inicialmente, explicar o porquê de ter utilizado a Coagro, por assim, né, dentro da região sudoeste, da microrregião de Capanema, é a empresa ou a cooperativa que acaba recebendo a grande maioria da produção de soja que é produzido dentro desses dois municípios. Então, ela tem uma importância significativa, porque mais de 50% da soja produzida é recebida dentro das suas unidades, né? E também porque as cooperativas costumam ter uma política de preço que venha a beneficiar os seus associados e não simplesmente atuar como uma forma de obter um lucro excessivo, né? Então, a ideia é fazer essa relação do preço que a Coagro pratica em relação à Bolsa de Chicago, em relação também à cotação do dólar, tá? E nós fizemos essa pesquisa avaliando o preço do soja na Bolsa de Chicago e a cotação do dólar e o preço da Coagro entre os anos 2000 e 2020. Dá uma temporalidade aí de 20 anos, é um prazo bastante longo para que a gente consiga fazer uma avaliação efetiva se há uma relação realmente entre essas três variáveis, né? Então, dentro disso, o objetivo da pesquisa, o objetivo geral foi analisar a influência da taxa de câmbio do dólar no Brasil, né, e dos preços praticados pela soja no principal centro mundial de negociação de commodities, que é a Bolsa de Chicago. A variação, né, a influência desses dois fatores aí na formação do preço interno da soja na Coagro no período de 2000 a 2020. Como objetivos específicos, verificar o comportamento dos preços da soja no período 2000 a 2020, na cooperativa Coagro e na Bolsa de Chicago. Outro objetivo, identificar e analisar a evolução do câmbio do dólar no Brasil nos períodos acima, né? E também analisar a relação entre as cotações da Bolsa de Chicago, o câmbio nominal e o preço da soja na Coagro. Então, para a gente conseguir realizar essa análise, primeiro nós tivemos que analisar o tema, né, e a viabilidade de obtenção de dados. Então, nós partimos para ver se a gente iria ter realmente os dados da Bolsa de Chicago, nós conseguimos junto com a SEMA, e depois verificamos a cotação do dólar junto com o IPEA, né, e posteriormente vamos ver junto com a Coagro se ela tinha um histórico da soja dentro da cooperativa. A partir do momento que nós vimos que era possível identificar essas três informações, nós partimos então para uma pesquisa bibliográfica mais aprofundada sobre o tema, buscando conhecer um pouco mais do mercado da soja, da Bolsa de Chicago e também a produção da soja dentro do Brasil, né? E a partir daí, então, nós tivemos que fazer alguns cálculos para tentar ter um parâmetro único de análise, né? Então, a gente fez o cálculo da média anual dos preços da soja, e também o cálculo do preço médio da cotação do dólar dentro do Brasil.
Bolsa de Chicago, ela trabalha com o preço da soja em bushel, que é a sigla, né, EBS, aqui bushel. Então, nós tivemos que, inicialmente, transformar o bushel, né, a unidade medida bushel, em quilos, que um bushel representa 27,216 quilos, né, transformamos o bushel em quilo, e no Brasil, a negociação da soja, ela costuma ser em sacas de 60 quilos, né? Então, multiplicamos por 60 e chegamos ao valor da saca, e utilizando a taxa cambial do dólar anual, né, fazendo essa conversão, nós chegamos ao valor da saca em reais praticado pela Bolsa de Chicago. E a partir daí a gente conseguiu fazer essa câmbio e também em relação ao preço praticado dentro da Coagro. Então, dentro do referencial teórico, o que foi os assuntos que nós buscamos entender um pouco mais? Então, da cultura da soja em si, né? Os primeiros referenciais referente ao cultivo da soja no Brasil, a primeira referência é da em 1882, né? E ela ganha um destaque muito grande na economia a partir de 1960, né? Em função de a soja ela poder ser produzida durante a safra de verão, compartilhando com uma cultura de safra de inverno ou uma safrinha, né? No sul, principalmente com soja e trigo, em outras regiões e também no sul, mesclando milho e soja, né? Na safra de verão, soja e na safrinha o milho. Em algumas evoluções depois também tem se produzido soja na safrinha. E com o passar do tempo, há uma elevação de suínos, né? As pessoas de produção de proteína, né? E para alimentar essas aves e suínos, havia necessidade de se produzir ração, e a base, um dos produtos base para a formação da ração para esses animais é o soja. Só surgiu um mercado muito grande para a produção do soja e, consequentemente, também se expande o cultivo da soja por diversas regiões do país, né? Acelera-se essa produção. E a gente chega na forma que está hoje no Brasil, com a produção, uma área produtiva de soja bastante grande. O mercado da soja. A agricultura, a gente sabe que ela é um segmento da economia que representa boa parte do nosso PIB, né? Tem uma participação efetiva muito grande, e a soja é uma dessas principais. E esse mercado, ele é bastante tornando os players desse mercado como tomadores de preço, ou seja, eles pegam uma referência desse preço, principalmente na Bolsa de Chicago, e não são eles que formam o preço, eles usam esse preço como referência, né? Não são fixadores, e sim tomadores de preço. Então, por isso a existência das cooperativas para que elas servem como referência para definir um preço mais adequado e não ser por questões especulativas, né, para prejudicar os agricultores, né? Mercado, ele acaba, como eu falei, acaba tendo uma centralização por parte do preço, principalmente na Bolsa de Chicago, e ela que dá a referência desse preço a nível mundial, né? A Bolsa de Chicago, ela foi criada em 1848 a partir da necessidade de um centro mundial de referência na comercialização, né? Ela acaba concentrando os ofertantes e demandantes acabam sempre usando como referência a Bolsa de Chicago, e ela acaba sendo referência até para fixação de preço e até para projeção de produção, utilizando de dados como, por exemplo, o estoque mundial de soja, né? A probabilidade de consumo, a probabilidade de produção, a produtividade. Então, são várias as informações que ela utiliza para conseguir fixar esse preço e avaliar como que está o mercado, né? Recentemente, por exemplo, houve um aumento de preço bastante acentuado, principalmente um dos fatores, né? Porque na China o governo estabeleceu algumas diretrizes quanto ao consumo de soja, aumentando o percentual de derivados de soja, junto com a alimentação humana, como na alimentação animal. Então, houve um consumo maior do produto, né? Os estoques mundiais baixaram, a produtividade não aumentou na mesma proporção, e a gente viu uma estourada aí no preço dos. Atualmente, a Bolsa de Chicago, ela faz parte do CME Group, né? Um mercado líder de derivativos no mundo.
Só para ressaltar aqui, a negociação da soja na Bolsa de Chicago, ela se dá por bushel, que representa 27 quilos, 216 gramas. Tá? A taxa cambial do dólar, somente para tentar explicar aqui o que seria essa taxa de câmbio, é a relação entre o preço de determinada moeda, no caso real, né, com a demanda de no caso aqui o dólar, com a demanda de uma moeda do país. Então faz essa comparação de uma moeda com outra. No caso aqui, nós utilizamos o real e o dólar. Então, para entendermos um pouco mais, durante o período analisado, tem aqui um gráfico que mostra de 2000 a 2020 como foi a cotação média do dólar durante os anos, né? A gente vê ele partindo de 1,83 em 2000 e chegando em 2020 com a cotação de R$ 5,06. Aqui nós temos um gráfico que nos aponta o preço médio da soja na Bolsa de Chicago em dólar por bushel, né? Chega partindo aí de R$ 4,98, a gente vê uma oscilação, né? Subidas e quedas, e chegando em 2020 com dólares e 91 o bushel. Próximo gráfico aqui nos mostra o preço médio anual de soja praticado aqui na Coagro, né? Então, ele parte aí em 2000 com um preço médio de 17 dólares, R$ 17,41, chegando em 2020 com R$ 105,31. Aqui a gente faz, então, uma comparação, analisando o preço da soja em reais praticados pela Coagro em relação ao preço da soja em reais, né, aí convertido pela Bolsa de Chicago. Então, a gente vê que onde há uma variação na Bolsa de Chicago, a gente percebe uma variação semelhante dentro da Coagro. Nos momentos em que há uma alta no preço na Bolsa, há também uma alta de preço na Coagro. E essa variação, ela acaba, às vezes, sendo um pouco mais tardia dentro da Coagro, mas ela acontece dentro de uma normalidade. A gente não percebe, assim, um momento de alteração para maior num deles e para menor no outro. Então, aqui a gente percebe uma relação muito forte nesses dois quesitos aí, acompanhando, então, o preço da soja na Bolsa de Chicago e aqui dentro da Coagro, dos preços praticados. Então, como conclusão, inicialmente, as cooperativas, como eu acentuei inicialmente, elas possuem uma grande importância, principalmente para os pequenos agricultores, pois sem as cooperativas eles não teriam uma forma de conseguir comercializar os seus produtos dentro de um mercado que é cada vez mais competitivo, né? Percebemos também que a valorização da moeda nacional, o real, frente ao dólar, faz com que haja redução no preço da soja na cooperativa, no caso da Coagro. Ainda observamos que as movimentações das variáveis geram efeitos significativos nos preços internos. Então, sempre que há um aumento no dólar, há um aumento no preço, uma diminuição. Então, eles acabam interferindo diretamente na fixação de preço, principalmente no caso da Coagro, que a gente pode se utilizar como parâmetro até para uma fixação de preço, talvez até a nível do Brasil, né? Isso nos permite concluir que as variações de preço no mercado internacional da soja têm reflexo, né, diretos, inclusive, sobre preços internos praticados aqui dentro do país. E ainda podemos concluir que o preço da soja na Coagro foi suscetível, que era um dos objetivos, né, identificar essa suscetibilidade, né, ele foi ações do preço praticado aí na Bolsa do Chicago e também em relação ao câmbio do dólar, tá? Então, essas foram as nossas considerações finais. Isso praticado na Bolsa de Chicago, a cotação do dólar, ele interfere diretamente na fixação do preço, dentro do caso aqui da cooperativa, da Coagro, e isso nos demonstra que a Bolsa de Chicago, ela realmente, com os dados que ela coleta, né, que são os dados de mercado, de estoque, de consumo, de perspectiva plantada, isso acaba interferindo diretamente na fixação do preço do soja na Bolsa de Chicago e refletindo também em todas as demais empresas que acabam comercializando essa oleaginosa. Então, as nossas principais referências bibliográficas, né, eu não coloquei todas as principais, e
14 minutos e 30 segundos. Obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aí à disposição para esclarecer. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado pela sua apresentação, Gilberto. Parabéns pelo trabalho, muito interessante, né? Pode parar de compartilhar sua tela, por gentileza. Sei que você tem trabalho em outro GT, então fique à vontade aí para se deslocar até ele. Eu já chamo na sequência a Evelyn, pode ir compartilhando a sua tela, Evelyn, para a gente fazer a apresentação do seu trabalho. E Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Tá? Espero ter podido contribuir um pouco com esse conhecimento dentro dessa área que a gente estudou aí. pessoal, nós estamos com bastantes trabalhos para serem apresentados e então não teremos muito tempo para debates e tudo mais, mas todos os trabalhos vão ser publicados no Anais do evento e nesses trabalhos tem o contato dos autores, tá? Então vocês podem depois entrar em contato com esses autores e tirar qualquer dúvida, qualquer informação sobre o trabalho. Evelyn, Sim, estava correto? Agora você colocou no Teams, né? Isso. consegui. Tem vista? Sim. Hola, Oi, hola, ¿me Olha, escuchan? sim, estamos escutando. Mira, habla el ingeniero Ivo Colmenares. Yo tengo una presentación acá con el grupo 12 de los rankings globales. No sé cómo me pueden ayudar. Sim, está na sequência. Logo vou chamar você, Ivo, ok? Ok, me avisan, yo ya estoy adentro, pues. Ok. Sim. Evelyn, pode então iniciar sua apresentação. Você tem em torno de 10 minutos, como é um resumo expandido, tá? Fique à vontade. está bien. Voy a presentar en español, pero si tienen alguna duda voy a tratar de responderles en portugués. ¿Está bien? Bueno, muy buenas tardes a todos. El tema que les voy a estar presentando se titula Niveles de glifosato en sedimentos de Alto Paraná y Canindeyú. Fue hecho por un equipo de investigación en el cual yo estoy en representación, en donde los autores son Gabriela Sosa, Lourdes Analía, Cecilio, Laura y Ángela María. Bueno, como bien sabemos, el Paraguay se dedica principalmente al agronegocio, donde es un productor a gran escala de soja y también un exportador, donde ocupa el sexto lugar de mayor productor y el tercer lugar en mayor exportador, lo cual lleva al uso intensivo del glifosato, que es un pesticida compuesto por un fosfometilo y un grupo OH, que una vez en el ambiente puede llegar a otros sitios que no son sus sitios diana, como los humedales, teniendo una vida media en el agua de 1 a 22 días y en sedimento de 1 a 458 días. Si bien sabemos que este glifosato por varios medios de transporte puede llegar a los humedales, que son considerados como los filtros que tenemos entre un sistema terrestre y acuático, encargados de muchas funciones, donde la principal función sería la depuración del agua. El glifosato, por las características que tiene, que es un anfótero, pudiendo actuar con cargas positivas o negativas, queda fuertemente adherido a el sedimento debido a su composición, lo cual actúa como un vector del sistema terrestre al acuático. Viendo este transporte que puede ocurrir, nosotros nos propusimos como equipo ciertos objetivos, que sería determinar la presencia de este glifosato, de este pesticida, en los humedales seleccionados, también la concentración presente y verificar si de acuerdo al sitio en el que se encuentran los humedales existe una diferencia y poder analizar ese contraste. Bien, siguiendo con el marco metodológico, primeramente fueron determinados los sitios de estudio, que son humedales del Alto Paraná y Canindeyú, en reservas naturales a cargo de la Itaipu Nacional, de Tatiyupi, Picurí, Pozuelo y Carapá. Estos sitios de toma de muestras fueron clasificados en tres grupos principales, que serían los agrícolas, como se puede observar en la primera imagen. Los puntos de muestreo están rodeados de matriz de siembra.
Las de área protegidas están rodeadas por zona boscosa y conectadas directamente al embalse, y las de zona urbana están rodeadas entre el área protegida y la zona donde estamos habitando. En la metodología, el análisis experimental en sí se dividió en tres partes principales, que sería el muestreo siguiendo la metodología combinada de McMurray y Shelton, donde las muestras fueron colectadas en bolsas estériles, una muestra integrada eh, por los técnicos de la Itaipú Nacional y directamente llevadas al laboratorio. Luego, la primera parte, que sería el pretratamiento de la muestra, donde se siguió una metodología de filtración y extracción de Shelton, y luego la determinación cuantitativa utilizando el método ELISA, que sería un método altamente selectivo, donde tiene un límite de detección de 0,05 partes por billón, que sería miligramos por litro. Y con estos datos obtenidos en el ELISA, nosotros interpolamos los datos para tener las concentraciones. Según los resultados que tenemos, TATI-UP, las reservas de TATI-UP, el rango que se obtenido es de 2,62 a 3,90, donde la menor concentración que pudimos determinar fue en un área urbana y la mayor concentración en un área agrícola. Entonces, a través de estos resultados nosotros surgieron varias preguntas para poder contrastar, donde si bien fueron agrupadas entre áreas agrícolas protegidas y de sitios urbanos, no se observaron diferencias muy significativas entre las concentraciones. Fue posible determinar el glifosato en el 100% de las muestras analizadas, que fueron 3 por cada reserva natural, y también llegando así el asunto, a nivel nacional ni regional no se cuenta con una normativa que nos pueda indicar en sedimentos si el nivel de glifosato presente es normal o no. Pero teniendo en cuenta la normativa de agua nacional, se encuentra por debajo del límite, que sería 0,7 partes por billón, el límite máximo establecido. Y a nivel regional, verificando la CONAMA, ni siquiera contempla los órganos fosforados, solamente los órganos clorados. Entonces, con el equipo de investigación llegamos a la conclusión de que este tema tiene que seguir siendo analizado para poder establecer un monitoreo y poder crear más adelante, de acuerdo a los resultados con el tiempo, un plan de gestión, una normativa. Entonces, este es un tema de investigación que está en curso. Estas fueron las referencias principales utilizadas, no son todas. Y si tienen alguna consulta o duda, estoy escuchándoles. Muito obrigado, Evelyn. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta rápida para a Evelyn? Pode ficar à vontade para abrir o microfone ou levantar a mão. Pode encerrar seu compartilhamento de tela, Evelyn, por gentileza. Sim, posso. Bem. Obrigado, Evelyn. Parabéns pelo seu trabalho. Também estará disponível na íntegra lá no anais do evento, assim como o seu contato de e-mail. Então, caso alguém tenha alguma pergunta depois, pode te enviar também por e-mail, né? Tá bem, muito obrigada. Muito bem. Gostaria de consultar se o autor ou coautor do trabalho Regiões Inteligentes como estratégia alternativa para o desenvolvimento regional está presente? A Bárbara ou algum coautor? Não? Senão vamos para o próximo e aí depois perguntamos novamente. Próximo trabalho, Espacios de Ausencia, la migración de retorno y sus resignificaciones de clase en la vida familiar y comunitaria. Georgina ou alguma outra pessoa? Estão aí? Não? Então podemos passar a Ivo. Pode ser, Ivo? Os rankings mundiais e as universidades latino-americanas.
Perfecto. Déjame subir el PowerPoint. Ok. Ahí lo ves. Sí, todo en modo de presentación. Estamos vendo, só precisa pôr em modo de apresentação. Ok, yo no lo veo. Bueno, ¿me están viendo? ¿No me siguen? Aí, Ok, bien. aparece mi primera lámina, ¿no? Sim. Perfecto. Consegue Entonces, pôr em modo de apresentação? ya lo voy a poner. ¿No? Aí, perfeito. Pode iniciar. Ok. Déjame bajar esto un poquito más. Epa. Ya va. Se me fue para otro lado. Ok, ahora sí, ¿no? Sim, tudo certo. Ok. Ok. Bueno, reciban un cordial saludo de la Facultad de Ingeniería Agronómica de Paraguay, de la Universidad Nacional del Este, por parte de nuestro ciudadano decano, ingeniero José Sánchez Martínez, y de nuestra directora de posgrado, la ingeniero Laura González. Este trabajo tiene que ver con un planteamiento crítico hacia los rankings globales universitarios. Yo trabajo en la universidad, en la FIA, y estoy encargado de la asesoría técnica del Comité de Calidad y soy miembro de la Comisión para la Generación de Conocimiento Científico. Ok. Propósito de nuestro trabajo. Dar información, comenzar a dar información sobre los rankings globales universitarios anglosajones, establecer la vinculación con el ODS 4 para la educación de la calidad y luego poder establecer algunas relaciones con respecto a la métrica de producción de conocimientos para Latinoamérica y el Caribe. Utilizamos el método de análisis hermenéutico crítico de Gadamer y los resultados, en primer lugar, una visión crítica de los rankings globales anglosajones y las métricas de producción de conocimientos de América Latina. Otro resultado, la reafirmación de los nuevos modelos pedagógicos universitarios latinoamericanos y el ODS 4, educación de calidad. Y finalmente, una nueva perspectiva de la ciencia abierta, socialmente comprometida ante los planteamientos hegemónicos de la globalización. Partimos de una definición básica que es necesario entender. De acuerdo a King, Lina y Amnéstica, los rankings universitarios globales se han convertido en un referente de la calidad del sistema de educación superior, constituyéndose en un factor relevante en la determinación de políticas y estrategias institucionales. Esa es una realidad. Ahora bien, son múltiples los rankings. Aquí trabajamos con el QS Quackerly en esta versión y de la Webmetric, que son modelos anglosajones, pero hay otro conjunto más grande. Están el Leading Writing, el Stimago, el Nature Index, el Best Global Universities Ranking, en fin. Como metodología, nuestra posición, nuestro posicionamiento es comprensión, comprender lo que está ocurriendo y ejercer un juicio crítico donde participo como investigador ante la situación que estoy dilucidando. En el caso de los rankings globales, la Webmetric, en esta gráfica que estamos viendo acá, se establecen en la cantidad de universidades a nivel mundial. Está la parte de Oceanía, los árabes, las africanas, las asiáticas con 15.000 y tantas universidades, las europeas, las norteamericanas y las latinoamericanas. Este posicionamiento acá del ranking nos lleva que una realidad determinada. De un total de 3.924 universidades latinoamericanas,
y del Caribe, tan solo 25 ocupan puestos entre los primeros lugares del ranking. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el caso de la presencia de 5 universidades argentinas, 3 mexicanas, 5 universidades brasileñas, 3 chilenas, 2 colombianas, a nivel de la región centroamericana, no hay posicionamiento de presencia de universidades. Y en el caso de la región del Caribe no aparece ninguna, a excepción de Cuba. Y en Sudamérica, solo Paraguay no aparece en la clasificación del QS 2023. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Por la forma como nos miden. Primero, son 8 los indicadores que utilizan la anglosajonia para medir el desempeño y la calidad de las universidades a nivel mundial. La reputación académica, la reputación del empleador, proporciones de estudiantes y profesores, bases de datos de la producción de investigación, red internacional de investigación, el índice H, el ratio total de citas por profesor, el resultado laboral de exalumnos e impacto de la web. Yo traje de esos 8 2 ejemplos que nos dicen, que nos dan un planteamiento interesante para nuestro análisis crítico. La base de datos en la producción de la investigación, en el caso del ranking QS23, obtiene esa información por intermedio de la base de datos Scopus, el server, el cual provee los datos de investigación relevante y acreditada, seleccionada por pares expertos en el área y sustentados por literatura académica de diferentes disciplinas, permitiendo con ello accesar a datos y herramientas de alta confiabilidad. ¿Pero cuál es el elemento? ¿Quién define los pares expertos en el área y sustentados por la literatura académica de diferentes disciplinas? Otro indicador que nos dice la calidad de las universidades a nivel mundial es el resultado laboral de los alumnos. Observen esto. Se nos mide la calidad, ¿no?, con este indicador, identificando las universidades donde provienen aquellas personas que aparecen en alguna o más de una de las más de 150 listas de personas exitosas, los cuales miden resultados deseables en diferentes campos. De esta manera, Quackly ha analizado más de 30.000 individuos innovadores, creativos, que hayan generado riquezas, emprendedores o filántropos, para definir que las universidades están produciendo individuos que cambian el mundo. Evidentemente, la definición de ese producto de alta calidad, de innovación y de hombres exitosos, los mide Harvard, ¿okay? Lo mide Wells School, no lo miden desde la visión de cuál es la calidad y el éxito de los latinoamericanos con respecto a su impacto en las actividades universitarias. Seguimos con esto, sigamos descubriendo. Los indicadores del sistema internacional y las métricas del mundo anglosajón están, diríamos, definidos y están sustentados comercialmente por empresas que se dedican al negocio de la información científica, cuyas fuentes son seleccionadas con un sesgo comercial y a menudo idiomático, y donde las revistas latinoamericanas no han tenido desde siempre una presencia, marginal. Esos indicadores los desarrollan empresas dedicadas al negocio de la información científica, no a la loable labor de la investigación, sino al negocio en producir dinero con respecto al uso de la generación de conocimiento. Ahora bien, nosotros los latinoamericanos tenemos una cualidad: somos luchadores, somos guerreros. Entonces, yo venía discutiendo con muchos docentes sobre por qué no teníamos participación, por qué no aparecíamos con tanto trabajo que está haciendo las universidades latinoamericanas en diferentes ámbitos. Entonces, afortunadamente, hace 2 días me encuentro precisamente con un trabajo de un grupo de investigadores de México que habla sobre las métricas de producción de conocimientos de América Latina y el Caribe. Eso está fundamentado en 2 cosas. Los estudios métricos en ciencia y tecnología. A nivel latinoamericano hay insatisfacción de la comunidad científica.
Estos investigadores llegaron a esa conclusión. Y el segundo, que las métricas alternativas, como lo decía precisamente en la conferencia que vimos hace 2 días de Leonardo Boff, dentro de un contexto de la ciencia abierta. ¿Y qué es ciencia abierta? Es una ciencia abierta, es socialmente comprometida con la sociedad, sustentada en valores como la democratización del conocimiento, la responsabilidad social, la justicia social y la igualdad, tan queridas e importantes para el pensamiento latinoamericano. Tenemos fuego, tenemos fuerza, no tenemos el frío anglosajón. Entonces no nos pueden medir bajo la lupa de aquellos que no entienden nuestro comportamiento. Aquí les dejo, si cuando tengan la oportunidad del acceso a esta presentación, les dejo el link para que traten de leer este informe. Son 260 páginas y también hay 3 más que nos vinculan al desarrollo de la ciencia abierta y la investigación latinoamericana, que es importante que nosotros los investigadores que estamos trabajando duramente aquí en Latinoamérica podamos seguir afianzando el pensamiento latinoamericano. Pero ahora bien, cuando uno es investigador, tú no puedes ser un investigador frío porque ese es el modelo que nos ha implantado, el modelo anglosajón. Nosotros participamos de nuestra investigación, participamos con la ciencia abierta, creemos en la territorialidad, creemos en las regiones y la investigación de las regiones por territorio, creemos en el producto de la gente, de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores, en fin. Entonces, quiero mostrarles estas 3 láminas que son determinantes. Basado en los planteamientos del pensamiento situado de Hannah Haraway, ¿no? Estamos hablando de un contexto anteayer, ayer y hoy. Señores, anteayer es recién. Anteayer teníamos un continente lleno de dictaduras militares, auspiciados por lo que se llamó el Plan Cóndor. Todos supimos. Yo en el año recién con la caída de Allende, venía yo de mochilero de Colombia, Ecuador, Perú, y en Perú me detuvieron porque no me dejaron pasar en Chile porque acababa de caer el gobierno chileno de Salvador Allende. Entonces, ahí todo ese conglomerado nos llenamos de dictadores, que no es la intención de este trabajo dilucidar ese otro estudio, pero es para ver que este pasado reciente nos llevó a un pasado inmediato donde América Latina se revistió de multicolores, de diferentes democracias participativas en todo el continente. Pero ahora, en el hoy, apenas cuando se estaba haciendo este trabajo, aún Brasil estaba más dirigido por el presidente Bolsonaro. No se han encontrado los resultados y recién agregué, ¿no?, en esta tercera gráfica, agregué el posicionamiento de una visión del mundo que fue negada fuertemente con aquellos que querían institucionalizar la hegemonía global. Entonces, aquí hay un nuevo contexto, mis queridos investigadores, donde nosotros estamos inmersos y tenemos que ver cómo compartimos o no compartimos, pero discutimos nuestras nuevas acciones para hacer de América Latina un mundo mejor. Ahora bien, no puedo hablar y denunciar muchas cosas si no tengo algunas propuestas. Entonces, en primer lugar, nosotros investigadores, y este escenario es excelente para ello, tenemos que consolidar la Asociación de Editores Científicos de América Latina. Nuestras identidades de investigación a nivel regional. Impulsar la evaluación académica y científica para una ciencia de relevancia social. Nuevos escenarios de competencia en un mundo multipolar. Ya no hay un eje, ya no hay un eje solamente norte de Europa, ya existen las regiones del sur. Ya estamos hablando entonces de las regiones del norte, estamos hablando de las regiones del sur y estamos hablando de un mundo multipolar, ¿no?, que contrapesan el circuito de los anglosajones tradicionales. Debemos anteponer una lógica de integración. ¿Por qué? Porque la integración ante una racionalidad instrumental sustantiva.
mis amigos, la investigación ya no puede ser de ese criterio estrecho del método científico. Ya es hora que nuestra investigación, y de hecho ya muchos investigadores lo están haciendo, se está comenzando a ser participativa y se está haciendo una investigación que aporta soluciones a los problemas regionales. La repolitización de la ciencia. ¿Por qué? Porque hacia allá tenemos que guiar nuestras acciones, visibilizando las justicias sociales, la violencia, las asimetrías sobre la territorialidad. Una nueva métrica que requiere la reformulación de un mundo frente a un seguimiento de nuevos poderes multipolares. Repensar las métricas editoriales. ¿Okay? Nosotros debemos fortalecer los restos de las revistas científicas de América Latina. No incentivar a un investigador para que, es un gran investigador porque logró tener una revista indexada de categoría no sé qué, auspiciada por la hegemonía global. No, nosotros podemos auspiciar nuestras métricas editoriales. Y proponiendo con ello una revalorización de la publicación científica en términos de programas y métricas responsables por región. El trabajo que vimos anteriormente de esta muchacha de Paraguay es interesante en términos que mide los humedales, mide el efecto del glifosato y fíjense que no hay parámetros de tipo normativo para definir que el gran daño que causa el glifosato en la acción. Y vamos más allá. Recuerden, no olvidemos, glifosato y Monsanto. Fue inicialmente una pelea que dimos y logramos vencer, dando respuestas satisfactorias ante el daño que causa el glifosato en los sistemas ecológicos. Y ahora, recordemos, tenemos que prepararnos para una nueva guerra asimétrica que tiene que ver con el agua. Y nosotros somos Brasil, Paraguay, Argentina, las tres fronteras que controlamos el mayor acuífero y el mayor reserva de acuífero de agua natural a nivel del mundo. Para finalizar, nosotros ya estamos en conversaciones con la profesora Irene Carniato y con el profesor Sonín. En el próximo año vamos a ampliar las bases de la RIPER, de la Red de Resiliencia. Paraguay y la Universidad Nacional del Este y la FIA quieren trabajar en esa línea de acción. Se acaba de reafirmar el convenio entre las dos universidades. Y desde esta humilde morada, como están viendo allí, todavía soy muy paternalista como docente, son mis estudiantes. Con ellos comenzamos un trabajo en los invernaderos con la parte de producción hortícola y desde allí estamos iniciando ya las posibilidades de unirnos y comenzar a reforzar la red con profesores de la universidad y estudiantes de la universidad de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Señores, esto es lo que quería manifestarles. Es solamente un elemento para que asumamos un concepto crítico de lo que significa nuestra identidad y nuestro ser como elementos integradores de una región que es imperantemente de suma importancia a nivel mundial. Muchas gracias, pues, y estaremos atentos. Muchas gracias, Ivo. Te parabenizo pelo trabalho, muito bom. E contribui muito conosco. Alguém tem alguma pergunta para Ivo? Alguma questão rapidinha? Não, também estará o trabalho na íntegra, no análise do evento, assim como o correio de Ivo, e temos o contato de Ivo também. Se alguém quiser, depois podemos disponibilizar. Muito obrigado, Ivo. Sí, hoy, y una pregunta, en lo que pueda me mandas el video de esa presentación, porque lo vamos a socializar en las diferentes universidades en Paraguay. Mando sim. Então, pessoal, Un abrazo. Muy contento. vou chamar um novo trabalho, acredito que esteja presente, fontes de geração de resíduos orgânicos e seu potencial de aproveitamento. Andy Avimael está aí? Andy?
puder abrir o teu microfone, falar conosco. Oi, tudo bem? Já coloco. Oi, Andy. Se pode compartilhar sua tela, sua apresentação. Beleza. Dá para Estamos ver? vendo. Sim. Queres abrir tua câmera? Sim, já coloco. Aí, perfeito. Então, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação, Andy. Você tem em torno de... É um resumo expandido ou um artigo? Artigo completo. Tem em torno aí de até 15 minutos para apresentação, tá bem? Beleza, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Andy Abimael Saavedra Mendonça e nesta oportunidade vou apresentar o trabalho que tem por título Fontes de Geração de Resíduos Orgânicos e seu Potencial de Aproveitamento. Introdução. No mundo, e mais especificamente no Brasil, a geração de resíduos orgânicos provenientes de diversas fontes e a sua gestão tem se constituído como um dos maiores desafios para propiciar seu aproveitamento. De acordo com o atual cenário, onde o crescimento populacional e o crescente consumismo mostrou que a geração de resíduos orgânicos vem aumentando a cada ano, onde a maior parte dos resíduos gerados estão sendo enviados diretamente a modelos de gestão convencional, inviabilizando desta forma o aproveitamento dos componentes contidos nestes resíduos. De acordo com os últimos reportes da ABREUP, no ano 2018 foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil, dos quais 54 milhões são resíduos orgânicos. A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos está caracterizada pela elevada umidade e a biodegradabilidade, e está composta por hidratos de carbono, proteínas e lipídios que podem ser aproveitados. Em função das políticas nacionais de resíduos sólidos, no qual incorpora diretrizes para a implantação de soluções com relação ao manejo dos resíduos, foi identificado que os processos de estabilização de resíduos orgânicos, como os processos de compostagem, a biodigestão anaeróbica e a vermicompostagem, estão cobrando relevância na busca de soluções e formas adequadas para transformar os resíduos problemas em oportunidades de negócio. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi caracterizar a fonte geradora e diagnosticar a geração de resíduos sólidos orgânicos no Brasil, no estado do Paraná e no município de Toledo. Para fazer a caracterização e o diagnóstico da fonte geradora, a metodologia contemplou o levantamento das informações referente ao número de habitantes reportados pelo IBGE, os dados da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, a composição média dos resíduos orgânicos obtidos de diferentes autores, a caracterização dos resíduos domésticos em função dos dados apresentados por região, o ciclo produtivo da criação e engorda de suínos em Toledo, Paraná, a contabilização do número de animais, o balanço de matéria do ciclo produtivo, considerando também as informações de Oliveira com relação à produção de esterco, com relação aos animais, a coleta de informações referente à produção de esterco de bovinos e suínos nos municípios de Toledo, Paraná. Por meio dos levantamento dos dados, o resultado mostrou que a porcentagem média de resíduos orgânicos gerados no Brasil é de 52,32%. Em função do número de habitantes, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos e a porcentagem de resíduos orgânicos nos resíduos sólidos urbanos, o resultado mostrou que no Brasil são gerados diariamente 116.058 toneladas por dia de resíduos sólidos orgânicos. No estado de Paraná, são gerados 6.273 toneladas por dia de resíduos orgânicos.
E no município de Toledo, Paraná, são gerados diariamente 77,69 toneladas, dos quais se encontram divididos em resíduos provenientes das frutas, das carnes, legumes, verduras e ovos, principalmente. Para quantificar a disponibilidade dos resíduos orgânicos nos 50 municípios da região oeste do Paraná, considerando o número de habitantes, a geração de resíduos sólidos urbanos e a porcentagem de resíduos orgânicos, e considerando também uma capacidade mínima de processamento de 45 toneladas por dia desses resíduos, foi identificado que seria possível implantar 17 unidades industriais, os quais se encontrariam implantadas em municípios âncora. Cada um deles abrangendo um raio de 100 quilômetros. Em função disso, foi identificado que em Santa Teresinha de Itaipu seriam implantados 5 unidades de industrialização, em Nova Aurora seriam implantadas uma unidade, em Cascavel seriam implantadas 5 unidades de industrialização, em Céu Azul uma unidade e em Toledo 5 unidades. Cada unidade terá a possibilidade de produzir tanto produtos de valor agregado como também poderá ser uma fonte geradora de emprego e renda. Também foi estudado o ciclo produtivo de uma indústria de criação e engorda de animais numa indústria localizada no município de Toledo, Paraná, e os resultados mostraram que diariamente são gerados 21 toneladas de resíduos sólidos orgânicos. Em função desse dado, foi realizada a busca histórica da geração dos resíduos orgânicos em atividades de criação de suínos e bovinos, utilizando os reportes apresentados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. E os resultados mostraram que Toledo, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena são as principais cidades ou municípios que geram esses tipos de resíduos orgânicos, os quais poderão ser utilizados como catalisadores para transformar esses resíduos, problemas, em resíduos de produto de valor agregado, por apresentar um conteúdo de carga orgânica elevada e uma fonte biológica para degradar aqueles resíduos. Para identificar as características dos resíduos em termos de composição química, foram realizados o levantamento de dados especificando a porcentagem de carbono, nitrogênio, a relação carbono-nitrogênio e o potencial de hidrogênio para diferentes tipos de resíduos. Os resultados mostraram que tanto as frutas como as legumes possuem características ácidas e com relação ao conteúdo de carbono e nitrogênio, nesses resíduos, a composição desses elementos é muito variável. Em função dos dados anteriores, e neste caso estudando as características das fontes de carbono e nitrogênio, os resultados apresentam que tanto no Brasil como no estado do Paraná, a maior fonte de carbono e nitrogênio se encontra nas frutas, seguido das legumes, a carne, as verduras e os ovos. Da mesma forma, a caracterização dos resíduos realizados foram realizados no município de Toledo e apresentou que a maior composição de carbono se encontra nas frutas, seguido dos dejetos de suínos, e no caso da maior composição de nitrogênio, esta se encontra nos dejetos de suínos, seguido das frutas. Todos os dados apresentados mostram o potencial que possuem os diversos resíduos em termos de carbono e nitrogênio, que podem ser aproveitados e transformados. Conclusão e considerações finais. Com base das estimativas realizadas, foi constatado o elevado potencial de geração de resíduos orgânicos no Brasil, no estado do Paraná e no município de Toledo. Na área rural, considerando as atividades de criação e engorda de animais, também constitui uma importante fonte de geração de resíduos orgânicos. Com relação à composição dos resíduos orgânicos, os resultados mostram que os resíduos provenientes das atividades urbanas e rurais oferecem cargas importantes na forma de fontes de carbono e nitrogênio, o qual justifica sua utilização numa escala industrial para a obtenção de produtos de valor agregado. Com isso, pode-se viabilizar a transformação do resíduo problema em oportunidades de modelos de negócios sustentáveis. De maneira específica, foi demonstrado a importância da análise do pH dos resíduos orgânicos, o qual quando for ácido, compromete
e/ou inviabiliza o processamento biológico dos resíduos, justificando, neste caso, o balanceamento prévio dos componentes. Por exemplo, no caso no processo de compostagem, os resíduos sólidos orgânicos com pHs menores a 5 induzem a reduzir a atividade microbiológica. Nos processos de biodigestão anaeróbica, os resíduos sólidos orgânicos com pH menores a 5 podem inibir a produção de metano. E nos processos de vermicompostagem, os resíduos sólidos orgânicos com pH menores a 5 promovem a diminuição da atividade das minhocas. Nesse sentido, esse trabalho teve essa finalidade para identificar as diversas potencialidades que têm os resíduos tanto para o Brasil como para o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Andy. Andy, assim é a pronúncia? Não, Andy, Andy. Andy, Isso. ok. Tá. Muito Parabéns, obrigado. Andy. Gostei muito do seu trabalho. Me Obrigado. interesso muito por esse assunto. Vou ler ele depois completo no anais do evento. Beleza. Alguém tem alguma pergunta rápida sobre a apresentação? Você é de onde mesmo? Eu sou da Bolívia, agora estou fazendo um Da doutorado Bolívia. aqui na Unioeste, aqui em Toledo. Toledo. Ah, muito Isso. legal. Faz tempo que você começou ou começou recentemente? Já estou terminando. Esse trabalho que eu apresentei é parte do projeto. Legal, E muito a bem. gente está apresentando no trabalho de doutorado as potencialidades e as formas de industrialização desses resíduos, né? Então, a gente encontrou mais ou menos como 17 tipos de produtos de valor agregado que podem ser obtidos a partir dessas fontes. E a gente tem o ciclo produtivo do processo para obter diferentes tipos de derivados, entre eles tanto para uso industrial, alimentos, medicina, cremes e outros combustíveis. Muito interessante, muito interessante. Aqui na nossa região, nós já temos algumas iniciativas em alguns municípios, mas são mais para produção ainda de adubos agrícolas, né? Adubos orgânicos para utilização em áreas agrícolas, né? Outras iniciativas já têm para geração de energia elétrica, como é o caso, por exemplo, do município de Entre Rios do Oeste, que tem um projeto de biodigestores, e toda a energia pública do município é gerada a partir do biometano, né? Que legal. Em uma escala diferente, por exemplo, de resíduos orgânicos residenciais, no município de Palotina e no município de Pato Bragado, por exemplo, nós temos distribuição de composteiras domésticas para os moradores do município, como um projeto da prefeitura. Então, são iniciativas que eu acho que convergem muito com isso que você apresentou. E, pelo que vi, vocês têm muito mais propostas, muito mais potenciais além desses, né? Então, muito interessante, parabéns. Muito obrigado. Aí a gente se fala depois, tá? Até mais. Pode encerrar seu compartilhamento de tela? Isso, muito bem. Vamos seguindo, então. Tenho na sequência aqui regiões inteligentes como estratégia alternativa para o desenvolvimento regional, da Bárbara. Está por aí, Bárbara? Consegue abrir o teu áudio? Sim, estou por aqui. Boa tarde. Oi, Bárbara. Boa tarde. Já Podemos fazer sua apresentação? Tá bem. Sim. Perfeito. Conseguem Tá ver? certinho já. Tudo Sim, bem? o teu é um artigo completo, Artigo completo, um resumo. Artigo. Tá bem. Então você tem aí até 15 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Pode ficar à vontade. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. Esse artigo aqui, ele é parte de um projeto maior, né, um estudo que eu venho desenvolvendo ali desde o início do ano, com o intuito de fazer ali um pós-doutorado nessa área. Então, os autores desse artigo sou eu, né, a Bárbara Bauerman, a Alessandra Bussador, o Henrique Bauerman e o Miguel Matracas, né, todos integrantes ali do Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação, ITAI, né, aqui de Foz do Iguaçu. Então, o título do trabalho é Regiões Inteligentes como Estratégia para o Desenvolvimento Regional. Devido ao debate em torno de cidades inteligentes,
né, o conceito de inteligente, ele tem recebido uma atenção crescente, tanto de pesquisadores quanto de formuladores de políticas públicas, né, desde o início ali da década de 2000. Quando esse conceito ele apareceu pela primeira vez, o seu foco principal parecia ser em infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação. Mas mais pesquisadores foram realizando estudos, né, sobre o papel do capital humano e da educação, né, como importantes questões ali para essa inteligência, né, e também como impulsionadores do crescimento regional. Com a abrangência desses fatores, o conceito de inteligente ele acabou sendo aplicado às regiões, né, e não somente ali às cidades. Contudo, né, Ferreira et al. Ali afirmam que ainda é pouco conhecida a relação existente entre os atores regionais e a sua contribuição na transformação das regiões em regiões inteligentes. Então, nesse sentido, esse artigo ele objetiva apresentar as regiões inteligentes como uma estratégia para o desenvolvimento regional, expondo as características dessas regiões, né, e também do desenvolvimento regional inteligente. Então, inicialmente, nós temos aqui as definições de regiões inteligentes expostas por alguns autores. Para Souza 2005, por exemplo, né, uma região inteligente é aquela que relaciona inovações e território na dinâmica interativa de aprendizagem coletiva da sociedade. Já Ginfinger e Gudrun 2010, afirmam que as regiões inteligentes podem ser entendidas como um local que prevê inspiração, que compartilha cultura, conhecimento e vida. Para Mishra, 2013, as regiões inteligentes são locais de inteligência espacial e inovação, baseados em sensores, dispositivos incorporados, grandes conjuntos de dados, informações e respostas em tempo real. Já para Markula e Kuhn, 2015, a inteligência de uma região está relacionada à capacidade de aproveitar seus capitais humanos, estruturais e relacionais, e a sua habilidade de integrar diversos atores na prática de inovação regional. Aqui nós percebemos que as regiões inteligentes possuem como característica principal a inovação, que está relacionada com o nível educacional. Assim, para que uma região ela se torne inteligente, é necessário investir em educação para que possa surgir a inovação. Nesse contexto, Jussevicius et al. 2017 argumentam que a literatura tem discutido muito o conceito de regiões inteligentes por diferentes perspectivas, né? E eles destacam, né, como um modelo de tríplice hélice, em que envolve universidades, empresas e governo, né? Essa tríplice hélice enfatiza as regiões inteligentes como um processo de reconstrução social sustentado pela política, liderança acadêmica e estratégias corporativas, né? O capital humano como componente mais importante e tecnologias de informação modernas, né? Como sendo essencial para qualquer cidade inteligente, né? Porque a inovação e a educação, elas devem envolver a questão tecnológica. A intenção não é simplesmente espalhar a tecnologia pela região, né, e sim saber aproveitá-la em benefício da sociedade. Assim, o conceito de região inteligente, ele pode ser definido como um construto integral composto por diferentes conceitos e aportes teóricos, né, não tendo como falar em regiões inteligentes sem considerar o sistema social. Né? Ou seja, basicamente, uma região inteligente ela é um sistema social aberto, que deve ser interconectado com uma variedade de conhecimentos, competências e outros tipos de redes, né? Como mostra aqui, por exemplo, essa figura. Aqui, né, a região ela só será inteligente a partir do momento em que existir a interseção desses três aspectos, né? Da economia, da governança pública e da sociedade. O Intelligent Community Forum considera que a comunidade, né, que uma comunidade ela é inteligente quando ela possui esses 5 indicadores. Né, a conectividade de banda larga, que é vital para o crescimento econômico, o conhecimento da força de trabalho, né, que é a criação de valor econômico, a inclusão digital, que provê a formação de competências e promove os benefícios da inclusão da banda larga na economia, a inovação, que gera crescimento de empregos nas economias modernas e investe em programas de governo eletrônico, e o marketing e a advocacia, né, que estão relacionados com o compartilhamento da história com o mundo, né, com a construção de uma nova vida da comunidade a partir de dentro dela, né, ou seja, né, seria uma característica ali do desenvolvimento endógeno.
né? Por se tratar de comunidades inteligentes, cada um desses 5 indicadores somente pode ser ativado dentro de um ambiente favorável, né, que forneça espaço, ferramentas e medidas necessárias. Né? E para que esse ambiente ele seja favorável, né, tem que se analisar as características sociais, culturais, políticas, econômicas, legais e tecnológicas do espaço. Colantônio e Cialfi, 2016, afirma que o termo região inteligente, né, no planejamento urbano, ele é considerado apenas uma ideologia, né, em que ser inteligente implica em direcionamentos estratégicos. Né? Para esses autores, os decisores políticos estão adotando a noção de inteligência para distinguir suas políticas e programas visando o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e a melhor condição de vida, né, e qualidade de vida para os seus cidadãos. Nesse contexto, as características comuns para o desenvolvimento regional inteligente envolveriam os seguintes aspectos: né, a utilização de uma infraestrutura de rede, né, para aumentar a eficiência econômica e política e permitir o desenvolvimento social, cultural e urbano, a ênfase no papel crucial da alta tecnologia e indústrias criativas no crescimento regional de longo prazo, a atenção profunda ao papel do capital social e relacional no desenvolvimento regional, a sustentabilidade social e ambiental, que é o maior componente estratégico do desenvolvimento das regiões inteligentes. Diante disso, para que haja o desenvolvimento regional inteligente, a região deve prover de inovação e sistema regional de inovação. A sustentação do crescimento regional ele somente pode ser atingida por meio de investimentos em pesquisa e capacitação técnica, né? Porque só assim vai se estimular a inovação e a difusão da tecnologia para todo o sistema regional. Né? Dessa forma, o desenvolvimento regional inteligente ele tem que acontecer por meio de ações dos atores locais da região, né? Tais como as universidades, os centros de pesquisa, o poder público local, as agências de fomento, a pesquisa, né? Associações comerciais, industriais, né? e outros atores. Esses atores eles têm o dever, né, de estimular as inovações locais, né, reduzir o custo de instalação e produção das próprias empresas, né, ou indústrias, e desenvolver atrativos para que a região inteligente consiga desenvolver o seu próprio sistema regional de inovação. O sucesso nas trajetórias de desenvolvimento de certas regiões será devido às suas capacidades intrínsecas de fabricar novos produtos, né, adotar novos processos produtivos, bem como configurações organizacionais e institucionais inovadoras. Né? Ou seja, a inovação ela se torna, nesse sentido, o fator fundamental para o desenvolvimento regional inteligente. Né? Para que o meio ele seja inovador, é necessário que ele possua os seguintes elementos: né? Um componente espacial, um conjunto de atores conscientes da realidade socioeconômica local e regional, elementos materiais, uma lógica de interação e uma lógica de aprendizagem. O sucesso da dinâmica entre esses elementos é fundamental para o desenvolvimento regional inteligente, né? Porque a interação entre os atores locais, com o apoio das autoridades locais e regionais, vai reduzir a incerteza e os riscos associados à inovação. Né? Portanto, para se alcançar o desenvolvimento regional inteligente, as regiões elas devem melhorar o seu desempenho econômico, né, em uma economia baseada no conhecimento, por meio de atividades intensivas em inovação. Sendo assim, o desenvolvimento regional inteligente, ele é um aspecto novo a ser considerado pelos decisores de políticas públicas, né? A inovação, ela se apresenta como o principal fator para o desenvolvimento regional inteligente, né? Porém, isso não descarta a importância das teorias do desenvolvimento regional, né, que são essenciais para a análise da dinâmica de determinada região. Tá? O que se enfatiza aqui no desenvolvimento regional inteligente é a importância da inovação nos processos de desenvolvimento regional, né, uma vez que ela é característica-chave, né, de uma região inteligente. Tá? E é notável também, né, o papel da educação nas regiões inteligentes, né, como um fator fundamental para o desenvolvimento regional inteligente, porque é por meio dessa educação que se alcança a inovação, né, nessas regiões aí. E é isso, muito obrigada pela atenção. Esse daqui é o meu e-mail, né, caso alguém queira, né, discutir, tenha alguma dúvida, algum questionamento, né, fique à vontade. E como eu disse antes, né, é um projeto que está em andamento, um projeto que eu pretendo futuramente desenvolver
o meu pós-doutorado, né? Então, quaisquer contribuições também são bem-vindas. Que legal. Parabéns, Bárbara, pela sua apresentação, pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para a Bárbara? Podem ficar à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí, levantar a mão. Bárbara, eu gostei muito da sua apresentação e do seu trabalho. E não sei quanto isso tem proximidade com o que tem sido feito aqui na região, com a ideia da Iguaçu Valley, né? Eu não sei se eu compreendi. Uma região inteligente, por exemplo, poderia ser a nossa com essa iniciativa da Iguaçu Valley, por exemplo? Sim, mas ainda existem alguns aspectos que precisam ser desenvolvidos, né, na nossa região aqui para tornar ela inteligente. Né? Essa iniciativa do Iguaçu Vale é um passo, né, inicial ali para isso. Né? Mas, acima de tudo, tem a questão da educação, né, das pessoas. Então, o nível de educação das pessoas, né, porque essas iniciativas de inovação, elas têm que partir não somente de instituições privadas ou instituições públicas, elas têm que vir também a partir das pessoas, né, através ali do empreendedorismo, por exemplo. Eu vejo que a ideia que você apresentou, se eu entendi bem, de regiões inteligentes, vai além do processo de inovação apenas, né? Então, eu vejo, por exemplo, um processo de inovação se organizando aqui na nossa região, com o Iguaçu Valley, mas com outras iniciativas, né, com parques tecnológicos, incubadoras, startups, que a gente tem eventos de inovação aqui na nossa região acontecendo, né? Mas também entendi pela tua apresentação que uma região inteligente vai além disso, né? Envolve isso também, lógico, né? Mas vai além, principalmente nesse sentido da educação, como você diz, né? De outros processos. Bem legal, bem interessante. Isso, porque nessas inovações, nessas iniciativas de inovação dessas empresas, né, a comunidade ela precisa ter uma participação ativa, né, não simplesmente ser uma beneficiária, mas estar ativamente participando ali desse processo. E será que esse é o maior desafio para se criar uma região inteligente, a participação da comunidade de forma efetiva, né? Não só como beneficiário, igual você falou? Eu acredito que sim, né? Porque, assim, tendo uma experiência internacional, né, eu consigo perceber um pouco de diferença nessa participação ativa, né, do brasileiro com, né, o estrangeiro dentro da sua comunidade lá. Então, eu percebo que o brasileiro, no geral, não é muito ativo nessas questões, né, que vão auxiliar na própria mudança para melhor da sua comunidade. Né? O brasileiro, ele deixa muito para outras pessoas provavelmente já pensaram nisso, então outras pessoas vão fazer, né? Não tomam a iniciativa de começar a fazer, né? Ou de procurar, tem outras pessoas fazendo, deixa eu me juntar a essas pessoas, então. Né? Então, eu acredito que mexe com um pouco da questão cultural também, né? E por isso, né, não dá para pensar o Brasil como uma região, né? A gente, como você mesmo colocou, né, vamos ter que começar pequeno, né? Uma cidade, né, uma região, uma micro-região, né? E assim a gente consegue, né, ampliar aí para né, em âmbito nacional. Eu acho que se passa pelo processo de educação, né? Querendo ou não, acho que a educação formal também vai precisar entrar nesse contexto, né? Então a gente vai precisar Principalmente educação formal. E aí acho que é um desafio grande que a gente ainda tem, né? Pela estrutura, situação atual, acho que é bem complicado. Verdade. Pessoal, alguma outra consideração ainda? Não sei se tem 2 trabalhos aqui da minha lista que não foram apresentados ainda. Um deles é Espaços de Ausência, la migração de retorno e sus resignificações de classe em la vida familiar e comunitária, Georginas ou algum outro coautor presente? Então, o outro trabalho é do Vanderlei, o
Vanderlei me disse que está em outra sala, fazendo uma apresentação, e posteriormente ele vai vir para essa sala. Então, como não temos os dois apresentadores, eu vou ficar aguardando, e aí vocês fiquem à vontade. Se quiserem aguardar, o Vanderlei eu sei que vai vir daqui a pouco para a apresentação. Do outro trabalho eu não sei se virá. Se não, fiquem à vontade, agradeço aí a participação, né? Vendo aqui a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Obrigado por participar aqui conosco. Oi, amanhã eu que apresento. Ah, maravilha. Carla também. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Se vocês precisarem sair, quiserem aguardar um pouco para a apresentação do Vanderlei, que eu sei que chega daqui a pouco, senão, podem ficar à vontade. Uma pergunta é a gravação, onde que vai ficar? Onde que vai ficar para nós? Nós vamos tentar baixar os vídeos da gravação dos GTs para colocar no nosso canal do YouTube, tá? Então, não sei se você já tem acesso ao nosso canal do YouTube, é só pesquisar lá PPG-DRS em Oeste, e aí a gente vai tentar subir lá como vídeo, né? Para ficar como vídeo das apresentações de trabalho, tá? Vou mandar ali no chat o link. Pretende colocar as gravações ali como vídeo. Mais alguma dúvida? Olá, Vanderlei. Bem, E aí, Vini? Beleza? tudo certo. Já pode fazer a apresentação aqui? Sim, eu encerrei agora lá. Deixa eu só abrir direitinho aqui
Eu vou fechar esta aqui. Maravilha. Aqui está faltando só a tua e mais uma apresentação, mas dessa outra me parece que não veio ninguém ainda. Vamos aguardar mais um pouco, ver se também não está em outra sala. Mas Tá se bem. você já puder fazer a sua, já pode compartilhar conosco aí. Tá. Então, para aí. Deixa eu ver, tá aqui na primeira lâmina. Me avisa se chegou aí, Vini, a apresentação. Chegando. Ainda não parece que está abrindo, mas agora sim. Só colocar no modo apresentação. Tá. Tá no modo apresentação agora? Não, ela está no modo do PowerPoint ainda. Só aberto. Ué. É que para mim ela já aparece aqui como no modo apresentação. Deixa eu dar mais um F aqui. E agora? Ainda não. Tenta ali em apresentação de slides para a gente ver na aba lá em cima, apresentação de slides. Mostrar. Apresentação de slides. Deixa eu ver aqui. Lá em cima, nas abas lá de cima. Para mim não tenho abas na parte superior. Deixa eu ver aqui embaixo. Provavelmente você está compartilhando outra tela, então. Não está aparecendo para você. Não, peraí que eu vou interromper encerrar essa apresentação. E vamos fazer assim. Agora eu vou compartilhar novamente. E agora? E agora tenta o modo apresentação? Ou já Sim. está? Peraí, deixa eu pôr no modo apresentação aqui. Pronto, foi? Não. Mas vamos fazer assim mesmo então. Só vamos Tá. precisar ver se os slides passam, né? Daí? Tá. Só tenta passar para o segundo para a gente ver se vai passar. Foi para o segundo? Não. Vai ter que ir lá no PowerPoint e clicar no segundo. Eu acredito que você tem que compartilhar primeiro, para depois começar a apresentação de slides. Então, vamos do começo aqui. Eu vou encerrar a apresentação. Vou no PowerPoint. E vou em modo apresentação, né? Não, compartilha Não, primeiro. primeiro eu compartilho a tela, depois você... Isso. Compartilhar a tela. Compartilhado. E agora... Apresentação de slides. Isso. Do começo. Agora foi? Ainda não. Então só fecha a tela cheia aí. E agora você vai passando por aí mesmo. Pode ser? Tá bem. Então vamos lá. Posso começar? Vou botar um cronômetro aqui para não me perder. Pode começar. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vanderlei Franquitis. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento da América Latina nas Formulações Iniciais de Raul Prebisch, nesse que é o GT12 do seminário. Então, em termos introdutórios, destacar que os debates internacionais sobre desenvolvimento e a questão ambiental, a exemplo do que representou a Conferência de Estocolmo, eles são debates que emergem, que aparecem em um determinado momento histórico, mas eles sempre expressam acúmulos e formulações anteriores que contribuem para que em determinados momentos da história nós tenhamos momentos marcantes, como foi o caso da Conferência de Estocolmo, ou como são determinadas formulações de alguns autores. No caso dos debates sobre desenvolvimento e questão ambiental, as contribuições, as formulações no âmbito da CEPAL, elas têm um papel muito importante no caso da América Latina e mesmo em termos internacionais.
o papel da CEPAL é muito relevante. Ainda que as dimensões ambientais não tenham uma grande relevância, não tenham uma grande centralidade à época em que a maior parte desses debates foram desenvolvidos, né? Mas, considerando, então, a importância desses acúmulos anteriores, no caso da CEPAL, eu destaquei, né, as contribuições do Raul Prebisch como um dos sujeitos que formularam, que deram uma contribuição a seu tempo muito importante para o acúmulo dos debates sobre desenvolvimento. Então, o objetivo do ensaio, né, é resgatar algumas formulações iniciais que estruturaram o pensamento da CEPAL, e aí eu foquei, então, para fazer isso, sistematizando o modelo analítico formulado por Raul Prebisch, já que, como a gente vai ver, ele é um dos fundadores aí dessa vertente, desse que poderíamos chamar de uma escola do pensamento, né? E aí eu destaquei 2 trabalhos deles, que são trabalhos seminais, que é o desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas, que é de 1949, e de 1950, crescimento, desequilíbrio e disparidades. Então, com base nesses 2 textos aí que eu fiz, que foi elaborado esse trabalho. Então, em termos metodológicos, basicamente a revisão de literatura, e o artigo está organizado basicamente em introdução, desenvolvimento e conclusões, né? Na segunda sessão, eu apresento alguns dados biográficos que são importantes, inclusive, para compreender a formulação do Prebisch, e também, nessa segunda sessão, a estrutura analítica e, em termos metodológicos, que vão embasar o pensamento dele, e na terceira sessão, então, os conceitos centrais e as principais categorias analíticas que ele formulou. Então, em termos biográficos, aí, o Raul Prebisch, ele viveu no período de 1901 a 1986, é argentino, economista. Existe toda uma literatura aí que destaca ele como um dos principais intelectuais da CEPAL, e ele também, além de contribuir em termos de formulações teóricas interpretativas, também foi professor em Buenos Aires, né, professor universitário, desempenhou várias funções de Estado na Argentina, e também ele prestou consultorias internacionais para bancos aí de diferentes países, bancos centrais, né? E, além disso, ele teve um envolvimento bastante intenso na própria CEPAL, foi secretário executivo por um longo período, diretor da revista. Então, é um sujeito aí que tem um envolvimento como professor universitário, como pesquisador, mas também como um agente político, né, atuando nas esferas de tomadas de decisões aí de diferentes espaços no período que ele viveu. Então, não é um acadêmico somente, mas também é um ativista das transformações do seu tempo. Isso me parece importante sublinhar em relação à biografia do Prebisch. Então, assim, olhando para as formulações dele, em termos introdutórios, né, é importante destacar que ele vai valorizar a necessidade de desenvolver, no âmbito da América Latina, interpretações, formulações que vão refletir e interpretar o processo de desenvolvimento da região, mas que não sejam visões e formulações desde olhares de um espaço que depois ele vai considerar como um espaço de centro. Ou seja, ele apontava essa necessidade, essa importância de nós, no nosso próprio continente, nós termos o nosso desenvolvimento intelectual para não confundir, então, o que ele chamava, eu sublinhei essa frase aí, né? Não confundir conhecimento reflexivo do alheio, ou seja, conhecer as ideias de pensadores externos, por assim dizer, com a sujeição mental às ideias alheias. Então, ele vai sublinhar, ele vai valorizar isso, esse é um debate fundamental até hoje, há uma série de correntes aí pós-coloniais, decoloniais, né, que vão destacar, que vão sublinhar a importância de nós
desde o continente latino-americano, nós conhecermos as formulações internacionais, os olhares internacionais, as teorias externas ao continente, mas destacando sempre a importância de nós também desenvolvermos interpretações desde as perspectivas locais, né? Bom, então aí o esforço analítico dele vai sempre procurar compreender as dinâmicas da economia global e a época, né, a época que ele vai formular esses dois textos, que são textos seminais dele, né, 49 e 50, todo o debate em relação às causas do subdesenvolvimento e sempre com esse olhar ativista, né, de como, o que fazer, né, quais as medidas para superar o desenvolvimento. Então, ele tem um viés bastante estruturalista na análise dele, né, as questões econômicas, as questões sociais, sempre tem bastante centralidade, a questão das hierarquias e funções diferenciadas entre os diferentes atores que compõem a totalidade do sistema econômico global. Então, aí tem uma categoria que é muito utilizada nas abordagens marxistas, né, que é a abordagem de totalidade, e que está presente também no pensamento do Prebisch, à medida que ele vai sempre considerar as relações entre os diferentes países, as diferentes posições que esses países ocupam na economia global e quais os distintos papéis que esses diferentes países cumprem, então, nessa totalidade que ele vai considerar e que ele vai classificar, então, esses países, a depender da sua posição e do seu papel, como centro ou periferia do sistema. Mas muito importante aí destacar, né, que ele vai compreender, então, desenvolvimento e subdesenvolvimento não como processos isolados, aislados, né, desconectados, mas desenvolvimento e subdesenvolvimento como expressão de um processo global, como expressão de um processo articulado, que não está desconectado, né, mas que é parte de uma dinâmica global, onde estão envolvidas as economias de todos os países, né? Então, as relações entre os países de produção primária, que ele vai considerar, então vai chamar de periferia do sistema, e os países industrializados, as economias industrializadas, que ele vai chamar de centro, em termos de dinâmica analítica, ele vai utilizar a categoria de deterioração dos termos de troca, então, que isso vai produzir uma relação assimétrica entre esses polos, né? E que vai gerar, então, a concentração de renda nos países centrais, que têm suas economias industrializadas, né? Então, essa relação entre centro e periferia, economias primárias e economias industrializadas, que é a formulação original do Prebisch, ela vai, então, acabar sendo utilizada como um caminho analítico, como uma abordagem que vários outros autores na esteira sobre a influência do pensamento do Prebisch no âmbito da CEPAL vão utilizar para explicar, então, os processos de desenvolvimento, de subdesenvolvimento da América Latina. Alguns seguindo a mesma perspectiva, outros desenvolvendo perspectivas alternativas, enfim, há uma variedade bastante grande de interpretações no campo da CEPAL, né? Nós temos as obras de Rui Mauro Marini, tem todo o debate na Escola da Dependência, de Inder Frank, o próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim, tem uma série de autores de grande envergadura aí, e que, digamos assim, em certo sentido, eles dão continuidade, concordam, discordam, aprimoram essa formulação inicial que pautou o pensamento da CEPAL por um longo tempo, que é a relação entre centro e periferia, né? Então, diferenciando essas economias, né? No caso dos países de centro do sistema, ele aponta que, então, as forças produtivas estariam mais avançadas e uma maior homogeneidade entre os diferentes setores da economia, com a presença de tecnologia de ponta em todos esses setores, né? E no caso dos países da periferia do sistema, então, ele observa a defasagem técnica,
e onde há uma maior presença de desenvolvimento técnico, vai acabar concentrado em poucos setores, e além disso você tem uma maior heterogeneidade, porque você tem a concentração muito concentrada, especialmente no setor primário. Além disso, nas economias de centro, né, a maior presença de técnicas de gerenciamento, de administração da produção mais qualificadas, mais sofisticadas, e desde aí trabalhadores com melhores habilidades no processo de gestão, de gerenciamento dos processos de produção. Ante a um capitalismo que ele chamava mais rudimentar, né, tanto em termos técnicos como gerenciais, que tinham presença nos países de periferia. Então, com isso, nessa relação centro e periferia, ele vai argumentar, né, de que no centro, então, as economias mais homogêneas e diversificadas, e economias industriais exportadoras ante economias heterogêneas e especializadas, e agrárias exportadoras presentes nos países da periferia do sistema, né? Bom, o tempo está indo, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Então, ele vai sustentar a importância do financiamento do processo de industrialização como um caminho central para a superação do desenvolvimento. Ele argumentava, então, que havia um certo ciclo vicioso que, por ter esse perfil de economia, os países periféricos eles não conseguiam acumular poupança. Por não acumular poupança, eles não conseguiam incorporar o progresso técnico. Peço desculpas que eu estou num hotel aqui, está com um barulho incluído forte lateral, espero que não esteja atrapalhando. Então, ao não produzir poupança, ao não incorporar a partir da poupança novos progressos técnicos, essas economias não conseguiam fazer novas poupanças. Então, isso acabava produzindo um ciclo de estagnação das economias subdesenvolvidas. E aí que vai entrar como estratégia proposta pelo Prebisch a necessidade da busca de capital estrangeiro para financiar esse processo de incorporação técnica e, com esse processo de incorporação tecnológica, gerar excedentes, acumular poupança e, futuramente, ao acumular essa poupança interna, esses países poderiam deixar de ser dependentes do capital estrangeiro, que, na opinião dele, no momento inicial, seria fundamental para financiar o processo de industrialização das economias. E aí já está dito, né, que o processo de industrialização, de desenvolvimento, passava pela questão da industrialização. Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Então, o protagonismo político muito importante nesse caso, as estratégias nacionais de desenvolvimento passavam pelo fortalecimento dos capitalistas industriais e o Estado com um papel fundamental aí de ser um agente dinamizador dessas estratégias de industrialização. Então, para fechar, em termos de considerações finais, o Prebisch é um cara que tem uma formulação teórica muito interessante, muito relevante, com uma densidade muito forte, né? E que vai destacar, então, as configurações das diferentes economias globais, as dinâmicas de suas relações, inclusive fazendo frente aí à ideia das vantagens comparativas nas relações econômicas internacionais, né? E vai articular, então, essa questão da dinâmica entre desenvolvimento e subdesenvolvimento como uma contribuição importante. Então, é um autor que eu considero bastante atual e bastante importante de ser lido, interpretado pelos pensadores e pelos formuladores das políticas sobre desenvolvimento na atualidade. E encerro com isso, porque o meu tempo já encerrou e fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigado, Vanderlei. Parabéns aí pela tua apresentação, pelo teu trabalho. Pessoal, alguém tem uma pergunta, algum questionamento aí ao Vanderlei? Podem ficar à vontade. Não, ninguém. Vanderlei, eu fico bem, assim, como eu posso dizer, não surpreso, mas eu gosto muito de ver a forma que você trata, faz a leitura de alguns autores, algumas teorias, né? Já tive a oportunidade
de ler alguns trabalhos seus nesse mesmo formato, né? Esse aqui eu não tinha visto ainda, mas eu acho que é uma característica muito legal de quem é pesquisador. Tem outros pesquisadores que eu conheço que conseguem fazer essa leitura muito interessante também. Então, só te parabenizar aí pelo trabalho e contribui muito conosco aqui no PGDRS, porque a gente tem diferente, você sabe, né? Conhece aqui o programa, sabe que a gente tem inúmeras linhas de pesquisa, né? Inúmeras frentes de pesquisa. E quando a gente tem trabalhos, por exemplo, como esse que você fez, tipo, trazendo uma síntese, vamos dizer assim, né, do que algum autor trabalhou, isso com certeza contribui na pesquisa de outras pessoas que vão entrar nesse tema, né? E aí ter registrado isso como aqui no nosso anais do evento garante que as pessoas possam ter acesso, né? Não sei se esse artigo faz parte de algum outro trabalho seu, da tese ou de algum outro. Então, foi preparado aí especial para o evento. Na verdade, esse aí é um manuscrito que eu tinha feito há um tempão atrás de um curso que eu tinha elaborado. Eu falei, pô, vou retomar isso aí, dar uma atualizada na reflexão, que é isso que você falou, né? Às vezes é todo um esforço analítico que a gente faz e botar no papel é uma forma de facilitar o acesso de outras pessoas que às vezes não têm tempo para ler os originais, mas que algumas ideias sintetizadas ajudam na sua elaboração, né? Esse é a construção coletiva da ciência, né? Exato. Ou nem pelo fato de não ter tempo, né? Mas pelo fato de conhecer primeiro, talvez por meio de uma síntese, e se achar que é interessante, né? E aos originais. Eu acho que esse caminho inverso também é bastante válido, né? Você tinha alguma atividade, comentou que está participando do concurso, tinha alguma atividade do concurso hoje, ou já foi, vai ser? Eu tenho agora às 18 horas resultado da prova teórica, né? Aí vou ver se continuo ou não continuo nas outras fases do concurso. Aí tá todo mundo na expectativa aí aqui na Universidade Federal de Pelotas, vamos ver o que acontece, né? Legal. Desejo aí que seja bom para você, então, e que tenha resultados positivos. Tá bem, Não dá para legal. desejar boa sorte, porque eu acho que não é muita questão de sorte nesses casos, né? Mas está valendo a intenção Beleza? aí. Beleza. Exatamente. Valeu, obrigado, Wanderlei. Pessoal, acredito que do outro trabalho que não foi apresentado ainda, né, da Georgina, não venha nenhum autor, nenhum coautor. Então, eu vou aguardar ainda uns minutos aqui na sala para ver se aparece, mas podem ficar bastante à vontade aí para se deslocarem para alguma outra sala de apresentação, se quiser, que ainda esteja ocorrendo, ou, enfim, fazer outras atividades aí que vocês tenham. E convido, né, a continuarem acompanhando o nosso evento. A gente está transmitindo as partes de palestras e apresentação de casos, mesas, tudo pelo YouTube do PPGDRS. Então, quem não tem a possibilidade de estar aqui presencialmente na Unioeste em Marechal, pode acompanhar também pelo YouTube. Já tivemos fantásticas atividades ontem e hoje pela manhã. Amanhã de manhã temos mais a apresentação de alguns casos. À tarde, apresentação nos GTs novamente, de trabalhos. E mais para o final da tarde, a partir das 16, né? Teremos palestras de encerramento. Então, inclusive, com nomes aí bem interessantes, né? Alfredo Pena Veiga, uma palestra, e depois uma fala também do Ladislau Dalbor. Então, renomados aí, né, que a gente conseguiu trazer, e convido vocês todos aí a participar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está à disposição pelo e-mail ou diretamente aí pelo telefone também, podem entrar em contato. Obrigado pela presença no nosso GT aqui. E um abraço a todos. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, Luana. Boa tarde, pessoal. Tchauzinho. Tchau, Ótimo Bárbara. a todos.